Já parou para pensar que talvez você nunca tenha realmente vivido a sua própria vida? É chocante, mas a maioria dos seus pensamentos, decisões e reações podem nem ser seus. Você pode estar vivendo uma vida que herdou, o tempo todo acreditando que ela é sua. Quando percebi isso pela primeira vez, senti como se minha própria mente tivesse me traído, porque descobri que não era livre. Eu estava condicionado. E é isso que vou te mostrar aqui. Como se livrar de velhos hábitos e finalmente experimentar uma vida que é verdadeiramente sua. Por muito tempo, acreditei que tomava minhas próprias decisões, que controlava meu caminho, que minhas escolhas eram genuinamente minhas. Mas em um certo momento, desmoronou diante de mim como uma ilusão. E foi doloroso perceber que eu não era o autor da minha própria vida. Sem que eu soubesse, eu estava apenas executando um conjunto de padrões que haviam sido instalados em mim muito antes mesmo de eu entender o que significava escolher. E quanto mais eu observava meu comportamento, mais claro ficava que algo estava operando sob a superfície. Uma coleção de hábitos mentais, emocionais e comportamentais que me mantinham perpetuamente preso ao mesmo ciclo. Eu acordava cansado, irritável, sem energia, e a primeira coisa que fazia era repetir as mesmas queixas, as mesmas preocupações, os mesmos pensamentos de falta e escassez. Eu achava que isso era apenas a realidade, mas era apenas hábito. E não apenas hábitos de ação, mas hábitos emocionais. A ciência hoje explica isso com números impressionantes. Aproximadamente 95% das suas atitudes diárias são automatizadas, governadas por padrões dos quais você nem sequer está ciente que carrega. E isso explica por que tantas pessoas trabalham duro, se esforçam, estudam, fazem planos e ainda assim repetem a mesma vida ano após ano. Não é falta de inteligência, não é falta de força de vontade, não é azar, é programação. Lembro-me vividamente de um dia frio e nublado em particular, quando estava em um posto de gasolina, com as mãos cobertas de graxa, trocando pneus. O cheiro de óleo queimado, o barulho dos carros e aquela sensação de estar vivendo uma vida que não era realmente minha. E então, em meio àquele caos, percebi algo perturbador. Eu estava replicando exatamente os mesmos comportamentos emocionais que havia testemunhado em minha casa quando criança. A mesma relação com o dinheiro, a mesma forma de reagir ao fracasso, os mesmos medos silenciosos, a mesma sensação de que tudo era simplesmente difícil demais. Eu não estava tomando decisões, eu estava repetindo memórias. E a verdade é que quase todo mundo vive dessa forma. Quantas vezes você se sentiu no piloto automático? Quantas vezes você percebeu que mesmo quando decide mudar, acaba voltando a padrões antigos sem sequer notar quando ou como? Quantas vezes você prometeu a si mesmo que desta vez será diferente, apenas para se encontrar vivendo exatamente da mesma forma alguns dias depois? Isso não acontece porque você é fraco ou incapaz. Acontece porque existe um sistema dentro de você lutando para manter tudo igual. E esse sistema é chamado de hábito, ou como muitos agora o chamam, de paradigma. Esse hábito invisível governa como você pensa, sente, reage e decide. Ele inclusive dita o quanto você acredita merecer ganhar a cada mês. E quando descobri isso, senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Entendi que estava vivendo uma vida emprestada, herdada, condicionada. Minha mente estava simplesmente repetindo o que havia aprendido com experiências da infância, com as conversas que ouvia, com os medos que observava nos adultos ao meu redor. Meu sistema emocional havia sido moldado por anos e anos, vivendo com pessoas que também estavam repetindo seu próprio condicionamento. Isso explica coisas que antes pareciam misteriosas. Por que filhos de pessoas endividadas frequentemente têm dificuldades com dinheiro? Por que pessoas criadas em ambientes de conflito acabam repetindo relacionamentos difíceis? Por que aqueles que cresceram ouvindo "dinheiro é difícil de conseguir, você não pode confiar em ninguém, a vida é dura", acabam vivendo exatamente isso, mesmo quando tentam fazer as coisas de forma diferente? Não é uma escolha consciente, é a ação automática do subconsciente.
E a parte mais assustadora é que, enquanto você não percebe esse ciclo, ele continua ditando tudo sem resistência. Você pensa que está decidindo, mas na realidade está apenas reagindo. Reagindo ao medo, reagindo à escassez, reagindo à insegurança, reagindo à autoimagem que você mantém. Passei anos acreditando que era má sorte, que era destino, que talvez eu simplesmente não tivesse o que era preciso. Mas nada disso era verdade. Eu estava apenas repetindo um hábito interno que existia muito antes mesmo de eu sonhar com uma vida melhor. E talvez isso esteja acontecendo dentro de você também. Talvez você pense que está tomando decisões, quando na realidade está sendo levado pela corrente dos seus padrões emocionais. Talvez você acorde todos os dias sentindo que sua vida está estagnada, que por mais que você lute, algo sempre te puxa para trás. Talvez, sempre que algo começa a ir bem, um desconforto invisível te sabote. Talvez você prometa que vai economizar dinheiro, mas sempre encontra uma maneira de gastá-lo. Talvez você decida cuidar da sua saúde, mas sempre volta a velhos hábitos. Talvez você sinta que, por mais que tente, tudo acaba exatamente como sempre foi. E eu te digo, isso não é coincidência, isso é condicionamento. E é tão profundo que, muitas vezes, você nem sequer percebe sua presença. Ele toma decisões por você antes mesmo de você perceber que havia uma escolha. Ele molda suas emoções antes de você formular um pensamento. Ele dita o quanto você tolera, o quanto você aceita, o quanto você arrisca, o quanto você acredita ser possível. E esse hábito invisível é tão forte que se manifesta até fisicamente. Suas reações corporais, seu nível de energia, sua postura, até mesmo a sua forma de respirar, tudo isso é influenciado pela sua programação emocional interna. Foi exatamente isso que percebi naquele posto de gasolina, com minhas mãos sujas de graxa. Não era a vida que eu queria, mas era a vida que meu hábito interno era capaz de sustentar. E nada mudaria até que eu mudasse o que estava dentro de mim, porque antes de você transformar sua realidade, você precisa transformar o hábito que está criando essa realidade. Nenhuma quantidade de força de vontade pode resistir a um hábito profundamente enraizado. Você não derrota um hábito lutando contra ele. Você o derrota substituindo-o. E tudo começa quando você finalmente reconhece que a vida que está vivendo não é resultado do que você deseja, mas resultado do que você repete. E quando essa percepção se instala, algo dentro de você se abre. Você percebe que há uma saída, mas ela vem de dentro, não de fora. Foi então que entendi que, para mudar minha vida, eu precisava primeiro mudar o que estava repetindo, sem perceber. Meus padrões emocionais, meus pensamentos automáticos, minhas crenças silenciosas, minhas respostas instintivas. E essa é a base de toda a verdadeira transformação. As pessoas acreditam que estão presas porque não se esforçam o suficiente, porque lhes falta disciplina, porque não nasceram com o que os outros têm. Mas isso nunca foi verdade. A maioria permanece exatamente no mesmo lugar ano após ano, porque simplesmente não percebe que está presa. Elas não percebem que existe uma força silenciosa, automática e emocionalmente enraizada que puxa tudo de volta ao ponto de partida sempre que tentam avançar. E quanto mais você tenta mudar apenas pela força de vontade, mais essa força te puxa para trás, como um elástico invisível, mantendo sua vida orbitando dentro do mesmo raio. Experimentei isso com tanta intensidade que parecia quase sobrenatural. Eu dizia, desta vez será diferente. E por alguns dias, realmente parecia que seria. Eu fazia planos, me organizava, começava com entusiasmo. Mas logo depois, um pequeno desconforto, uma dúvida, uma resistência mínima que eu mal conseguia explicar, se instalava. E sem perceber, eu já estava voltando a velhas ações. Quando notei, estava de volta exatamente onde sempre estive. E o pior era que eu tentava justificar logicamente. Talvez não fosse a hora certa. Talvez eu não seja bom nisso. Ou, isso não é para mim. Até que percebi que não havia nada de racional nisso. Era emocional. Era automático. E foi quando comecei a estudar profundamente o comportamento humano
que entendi algo que mudou tudo. A mente humana não busca a evolução, ela busca a segurança. E segurança, para o subconsciente, não é o que é bom, mas sim o que é familiar. O cérebro prefere um problema conhecido a uma solução desconhecida. Ele prefere uma vida limitada, mas previsível, a uma grande vida que exige novos territórios. É por isso que tantos começam motivados e depois param na metade do caminho. Não é falta de capacidade. É o subconsciente reagindo à interrupção do conhecido. Quando li Pense e Enriqueça, algo naquelas páginas me confrontou como um espelho. Pensei que queria crescer, mas percebi que só queria o suficiente para aliviar minha dor, não o suficiente para me libertar da minha identidade. Porque para mudar verdadeiramente, eu teria que abandonar partes de mim que havia carregado por anos. E isso assusta qualquer um. Descobri que eu não estava comprometido com o sucesso. Eu estava comprometido com meu eu antigo, com as emoções que me acompanhavam desde a adolescência, com a mentalidade de escassez que havia herdado, com o medo que eu chamava de prudência, com a conformidade que eu chamava de realidade. Quando essa verdade me atingiu, foi como um soco no estômago. Percebi que estava falhando não porque era fraco, mas porque estava emocionalmente preso a uma versão mais antiga de mim mesmo. Eu estava tentando construir uma vida nova, enquanto carregava dentro de mim o manual emocional da minha vida antiga. Era impossível ter sucesso. Tentei crescer, mas minhas crenças me puxaram para trás. Tentei prosperar, mas minha autoimagem rejeitou o novo. Tentei arriscar, mas meu subconsciente disse: esse não é você. E talvez isso esteja acontecendo dentro de você também. Talvez você diga que quer ganhar mais dinheiro, mas o hábito emocional que você tem em relação ao dinheiro te mantém gastando, sabotando, com medo de assumir riscos. Talvez você diga que quer um relacionamento melhor, mas repete o mesmo comportamento emocional de quando foi ferido no passado. Talvez você diga que quer mudar de carreira, mas age como alguém que precisa de permissão só para viver. E o detalhe mais cruel é que você nem sequer percebe que está repetindo esses padrões. Eles parecem naturais, parecem você. E é por isso que são tão poderosos. Lembro perfeitamente quando isso ficou claro para mim. Eu trabalhava no corpo de bombeiros, mal conseguia fechar as contas, estava cansado, frustrado, mas sempre voltava à mesma rotina. E um dia fiz uma pergunta simples: por que eu continuo voltando para cá, se sei que não é isso que eu quero? Aquela pergunta me causou arrepios, porque percebi que a resposta não era lógica, era emocional. Eu ficava lá porque era familiar, era seguro, era previsível, mesmo que fosse ruim. A maior prisão que existe não tem grades, ela tem hábitos emocionais. Você continua vivendo a mesma vida porque seu subconsciente sabe exatamente como operar dentro dela. E sempre que tenta algo novo, seja poupar dinheiro, fazer exercícios, estudar, começar um negócio, se valorizar, estabelecer limites, sua mente reage com a mesma mensagem: isso é estranho, isso é perigoso, volte para o que você conhece. E então aparece o medo, a ansiedade, a procrastinação, o desânimo repentino, a exaustão emocional. Essas não são suas falhas. São os mecanismos de defesa do seu eu antigo. O mais intrigante é que, quando percebi isso, senti uma mistura de alívio e indignação. Alívio por finalmente entender por que minha vida parecia travada. Indignação por perceber que eu havia vivido por anos acreditando que era incapaz, quando na verdade estava apenas emocionalmente condicionado a não ir além. E foi naquele momento que tudo começou a mudar. Quando parei de pensar que precisava de mais força e entendi que precisava de mais consciência. Porque a verdade brutal é esta: ninguém fica preso porque quer. As pessoas ficam presas porque não veem as correntes. E quando você finalmente enxerga esse sistema oculto operando dentro de você, a vida muda. Não de uma vez, mas ela começa a se mover. Porque a consciência é sempre a primeira rachadura na parede do condicionamento. E é precisamente essa primeira rachadura que abre espaço para tudo o que vem a seguir. A primeira ruptura no meu eu antigo
não aconteceu num grande momento, nem durante algum evento especial. Aconteceu num dia comum, tão comum que eu quase o teria esquecido, se ele não tivesse mudado absolutamente tudo. Eu estava sentado no vestiário do Corpo de Bombeiros de Toronto, depois de mais um turno exaustivo, suado, frustrado e completamente à deriva. Era como se tivesse chegado a um limite emocional, não por sobrecarga, mas por repetição. A repetição de uma vida que eu não aguentava mais. E naquele silêncio estranho, entre o gemido distante das sirenes e o forte cheiro de óleo e borracha, algo dentro de mim simplesmente se rompeu. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Uma clareza tão inesperada que quase me assustou. Percebi pela primeira vez que estava vivendo uma vida que não tinha escolhido. Uma vida que parecia predeterminada mesmo antes de eu nascer. E isso me atingiu como uma onda de choque. Eu não estava decidindo nada. Estava apenas seguindo o roteiro que o ambiente ao meu redor havia me dado. O roteiro da falta de oportunidade. O roteiro do salário minguado. O roteiro do é o que tem, aceite. E quando essa verdade te atravessa, dói. Porque você percebe que nada disso é realmente seu. Você está apenas repetindo. Repetindo o medo que viu nos outros. Repetindo a conformidade que aprendeu observando. Repetindo os limites que nunca questionou. E quando percebi isso, senti algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de vergonha e alívio. Vergonha por ter vivido tanto tempo me encaixando em um molde que não era meu. E alívio por finalmente entender a razão da minha estagnação. Foi ali que fiz uma pequena, mas profundamente simbólica escolha. Decidi que não aceitaria mais aquele caminho como inevitável. Não que eu já soubesse para onde ir, eu não sabia. Mas decidi que dali em diante não continuaria mais andando para onde eu não queria. Essa foi a primeira ruptura, a primeira rachadura na parede que eu pensava ser sólida. E curiosamente, essa fissura não veio com um grito, veio com um sussurro. Isso não é você. E quando essa frase toca o coração de uma pessoa, tudo muda, porque você percebe que está vivendo abaixo do seu potencial. E é exatamente nesse instante que começa a mudança emocional, que o cérebro resiste com todas as suas forças. Lembro exatamente da sensação física que senti naquele dia. Era como se minha mente estivesse tentando me puxar de volta para o eu antigo, para as velhas justificativas, para o antigo conforto disfarçado de segurança. Mas por um único instante, aquele velho hábito perdeu a batalha e senti que precisava agir antes que ele voltasse mais forte. Foi então que fiz algo pequeno, mas completamente fora do meu padrão. Desliguei o piloto automático, me observei e decidi conscientemente fazer o oposto do que sempre fazia. Isso parece insignificante para quem está de fora, mas para alguém emocionalmente condicionado, é um terremoto interno. Quando você toma a primeira atitude que contradiz seu eu antigo, você envia uma mensagem poderosa para sua mente. Eu posso agir diferente. E esse pequeno movimento começa a enfraquecer o condicionamento. Eu senti isso naquele dia. Ao sair do vestiário e caminhar pela rua fria, eu não sabia o que aconteceria, mas sabia que não era mais exatamente o mesmo. A primeira ruptura havia acontecido. Algo dentro de mim quebrou. E quando algo quebra, algo novo pode entrar. Mas o interessante é que essa mudança não veio como uma coragem heróica. Ela veio como desconforto. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem, porque quando o desconforto aparece, elas acreditam que é um sinal de que estão fazendo algo errado. Mas não é. Na verdade, o desconforto é a prova definitiva de que você está tocando áreas internas que nunca foram tocadas antes. É o primeiro sintoma da verdadeira mudança. Lembro de caminhar e sentir meu estômago embrulhado, não porque tivesse medo de falhar, mas porque, pela primeira vez, estava prestes a abandonar o eu antigo. E abandonar uma versão antiga de si mesmo é como atravessar uma porta emocional. Você não sabe o que há do outro lado, mas sabe que se ficar onde está, continuará vivendo uma vida que não é sua. E talvez seja esse o sentimento que você já teve alguma vez. Aquela intuição de que algo dentro de você
precisa se romper para algo novo nascer. Aquele desejo de mudar misturado a um medo inexplicável. Aquela sensação de que, se você não fizer algo diferente agora, sua vida inteira continuará a mesma. Este momento, essa ruptura, foi o início de tudo. Porque nenhuma transformação começa com algo grandioso. Ela sempre começa com um ponto de ruptura interno, silencioso, quase imperceptível, mas profundamente real. Aquele momento em que você finalmente diz, não vou continuar assim. E quando esse ponto de ruptura acontece, você nunca mais volta a ser quem era. A escassez foi, por muitos anos, a lente através da qual eu via tudo. Eu não percebia isso na época, porque a escassez não se apresenta como ausência. Ela se apresenta como urgência, como ansiedade, como aquela sensação de que se você não agarrar qualquer oportunidade agora, nunca mais terá outra. E é justamente esse sentimento que te impede de crescer. A escassez faz você pensar pequeno, exigir pouco, aceitar menos, ter medo da rejeição, contentar-se com migalhas. E a verdade é que a escassez não vem do seu bolso, ela vem da sua mente. Eu experimentei isso tão intensamente que mesmo depois de iniciar meu negócio de limpeza, quando já ganhava mais do que jamais havia imaginado, meu comportamento ainda era o de alguém que temia perder tudo. Lembro do primeiro mês em que ganhei $1.000 americanos. Foi como se o mundo tivesse se aberto. No segundo mês, ganhei $2.000 americanos e mal podia acreditar. Era mais do que eu havia visto na vida. Mas logo depois, perdi tudo. Voltei aos números anteriores. Voltei às dificuldades. Voltei ao padrão antigo. Na época achei que era azar, achei que tinha cobrado errado, achei que as coisas tinham simplesmente dado errado. Mas anos depois, percebi claramente o que havia acontecido. Faltava-me a estrutura emocional para sustentar a prosperidade, porque a escassez dentro de mim era mais forte do que o dinheiro que entrava. O subconsciente sempre encontra uma forma de equilibrar a vida com a imagem que você tem de si mesmo. E a minha era a imagem de um jovem que achava que não merecia muito. Cresci ouvindo as pessoas dizerem que dinheiro era difícil, que as oportunidades não caíam do céu, que o mundo era duro, que quem nascia pobre morria pobre. Esse tipo de crença não desaparece com o aumento da renda. Pelo contrário, ela atua ainda mais forte quando você começa a prosperar, porque prosperar é ameaçar o eu antigo. E o eu antigo faz de tudo para não morrer. É exatamente por isso que tantas pessoas ganham mais e gastam mais. Elas ganham melhor e se sabotam de forma mais eficaz. Fecham boas oportunidades e depois causam problemas que as levam a perdas. A escassez age como um ímã que puxa tudo de volta para o nível emocional de onde você veio. Você até sobe, mas não consegue se sustentar. E isso não acontece porque a pessoa não sabe o que fazer. Acontece porque ela não sente que merece o que está recebendo. Eu experimentei isso incontáveis vezes. Quando minha empresa começou a crescer, em vez de me comportar como alguém que acreditava no próprio potencial, tomei decisões por medo. Medo de perder clientes, medo de cobrar mais, medo de não conseguir manter o ritmo. E esse medo vinha disfarçado de humildade. Eu dizia a mim mesmo, não quero exagerar, não quero parecer ambicioso demais, não quero parecer ganancioso. E enquanto eu falava isso, estava apenas reforçando a mentalidade de escassez que regia minha identidade. Esse padrão não se rompe sozinho. Ele precisa de consciência, presença, coragem emocional. Porque a mudança não é só sobre aprender novas ferramentas, é sobre desapegar de velhas crenças. E abrir mão do velho sempre dói porque é familiar. Mas a dor de se agarrar a algo que te destrói é muito maior. Eu experimentei isso com uma clareza impressionante em um dia completamente comum. Estava sentado a uma pequena mesa, analisando meus números mensais, e percebi que tinha ganhado bastante naquele período, mas de alguma forma, quase não tinha sobrado nada. Naquele instante, algo ficou claro. Eu estava vivendo exatamente o que eu acreditava merecer. Mesmo que racionalmente eu dissesse querer prosperar, emocionalmente, eu ainda era a mesma pessoa que se via limitada.
E entender isso foi como abrir uma janela num quarto escuro. A nova luz era desconfortável, mas necessária. Isso me fez perceber algo profundo. A vida não te dá o que você pede. Ela te dá o que você consegue sustentar emocionalmente. E é por isso que muitas pessoas vivem uma vida inteira abaixo do seu potencial. Elas não sentem que podem fazer mais. Temem a abundância. Temem a responsabilidade que vem com o crescimento. Temem o desconhecido. Seus cérebros preferem a dor conhecida da limitação à liberdade desconhecida da prosperidade. Você já sentiu isso? Aquele desconforto quando algo bom está prestes a acontecer? Aquela sensação estranha de que algo vai dar errado, mesmo quando tudo está indo bem? Aquela vontade súbita de desistir justamente quando as coisas estão começando a fluir? Isso é a mentalidade de escassez. Ela não quer perder o controle que tem sobre você. E a única maneira de superá-la é substituindo-a por uma nova imagem mental. Uma imagem de alguém que merece, que confia, que se expande, que não tem medo de receber. Eu tive que aprender isso na prática. Tive que perder para entender por que eu tinha perdido. Tive que me ver repetindo os mesmos padrões para finalmente entender que o problema não estava no mundo à minha volta, estava dentro de mim. E quando percebi isso, pela primeira vez na minha vida, fui capaz de olhar para mim mesmo com honestidade. E essa honestidade abriu o espaço onde a abundância poderia realmente entrar. A escassez molda como você fala, como você negocia, como você cobra, como você decide, como você confia, como você afirma seu próprio valor. Ela te encolhe, ela te diminui. E enquanto ela estiver no comando, nenhuma estratégia financeira, nenhuma oportunidade, nenhum curso, nenhum aumento será suficiente. Porque quando a carteira cresce, mas a mente permanece pequena, a vida sempre volta ao seu tamanho anterior. E é por isso que quando você começa a transformar esse padrão, tudo muda. Não porque o mundo muda primeiro, mas porque você para de vibrar escassez e começa a vibrar possibilidade. Você para de viver com medo e começa a viver com intenção. Você para de se arrastar pela vida e começa a caminhar por ela como alguém que merece estar aqui. É nesse ponto que você para de ser puxado pela escassez e começa a ser guiado pela consciência. É aí que tudo começa. A culpa é uma das cargas mais traiçoeiras que uma pessoa pode carregar, porque ela se infiltra silenciosamente. Ela ocupa espaço dentro de você sem pedir permissão. E quando você percebe, já está vivendo curvado emocionalmente, acreditando que esse peso é parte natural de quem você é. Por muitos anos eu carreguei essa culpa como se fosse um dever moral. Culpa por não ter estudado, culpa por não ter seguido o caminho que os outros esperavam, culpa por não ganhar o suficiente, culpa por sentir que nunca era bom o bastante. E essa culpa drenava minha energia de uma forma quase invisível, porque ela não aparece como gritos internos. Ela aparece como cansaço, como dúvida, como aquela voz que diz: talvez eu não seja bom o suficiente. Lembro-me de uma noite que gravou profundamente esse padrão em minha mente. Eu estava limpando o chão de um escritório às 3 horas da manhã, sozinho. O silêncio era tão profundo que dava para ouvir o som da minha respiração ecoando no carpete. E enquanto eu esfregava aquele chão pela 20ª vez, comecei a me perguntar como eu tinha parado ali. Eu não tinha nenhuma ambição, nenhum plano, nenhuma visão. E o mais curioso é que, em vez de sentir raiva da situação, o que eu sentia era a culpa por não ter sido mais inteligente, por não ter estudado, por não ter feito escolhas melhores, como se aquele chão sujo fosse o julgamento final das decisões que eu não tinha tomado. Mas algo inesperado aconteceu naquele instante. Enquanto eu limpava, percebi que a culpa não estava me ajudando em nada. Eu não estava melhorando por causa dela. Eu não estava mudando meus comportamentos. Eu não estava crescendo. A culpa era apenas uma âncora segurada por uma versão de mim que já não fazia sentido. E essa percepção foi acompanhada por uma dor aguda, porque admitir que a culpa não serve para nada é admitir que você estava sofrendo desnecessariamente. É admitir que você estava preso por um mecanismo emocional que constantemente te puxava para baixo. E isso não é apenas um sentimento pessoal.
Estudos científicos mostram que a culpa crônica reduz drasticamente a capacidade de tomada de decisão e limita a visão de futuro. O cérebro, quando consumido pela culpa, entra em um estado de retração psicológica. Você evita correr riscos, evita crescer, evita se mostrar, evita se expor. É como se o subconsciente dissesse não ouse. E quando você vive nesse estado, as oportunidades não desaparecem. Você simplesmente se encolhe delas. Eu experimentei isso repetidamente. Sempre que surgia uma chance de melhorar, seja aceitando um cliente maior ou fazendo uma proposta mais ousada, algo dentro de mim sussurrava que eu não merecia, que eu não tinha feito o suficiente para receber aquilo, que eu precisava ser melhor, mais preparado, mais qualificado, mais qualquer coisa antes de poder aceitar um passo maior. Esse é o veneno da culpa. Ela te convence de que você só merece depois de sofrer mais. E essa é uma mentira devastadora. A culpa molda sua postura. Você anda mais curvado. Sua voz sai mais fraca. Suas decisões parecem pequenas. Você sempre age de forma apologética, mesmo por coisas que não são sua responsabilidade. Porque quando você carrega a culpa, você se vê como alguém que está sempre em dívida. E quando você se vê assim, atrai situações que a reforçam. Pessoas que abusam da sua boa vontade, chefes que pagam menos do que você vale, relacionamentos onde você dá mais do que recebe. Tudo porque, internamente, você ainda acredita que está em dívida com a vida. Lembro-me de recusar um contrato enorme no início do meu negócio porque eu achava que não estava pronto. Na verdade, eu estava pronto, mas a culpa não me deixava reconhecer. Ela fez com que cada falha passada parecesse uma prova permanente de incapacidade. E isso me fez perder oportunidades que poderiam ter mudado minha vida muito antes. Mas o ponto de virada veio em um dia extremamente simples. Eu estava sentado em um assento de ônibus, voltando para casa depois de um turno exaustivo, olhando pela janela e pensando em como minha vida andava em círculos. E foi naquele momento que tive um pensamento tão claro que parecia não ter vindo de mim. A culpa não está te salvando. Ela está te matando lentamente. Aquilo me atravessou como uma lâmina, porque era verdade. A culpa não me fazia agir melhor. Ela só me fazia sentir pior. E naquele instante eu entendi que se eu realmente quisesse construir algo novo, qualquer coisa, eu precisaria abandonar esse peso. E abandonar a culpa não é um ato emocional bonito. É um processo psicológico profundo. Exige coragem para olhar para os seus próprios erros e dizer: eu fiz o melhor que pude com o que tinha na época. Exige gentileza consigo mesmo. Exige maturidade para reconhecer que ninguém melhora se odiando. Exige força para entender que a culpa é um mecanismo de controle e que, enquanto você estiver preso a ela, seu subconsciente não te deixará expandir. Quando finalmente me libertei da culpa, mesmo que gradualmente algo dentro de mim se alinhou. Minha energia aumentou. Minha tomada de decisões ficou mais clara. Comecei a agir com mais presença. Comecei a ver oportunidades que antes pareciam distantes. A culpa tinha sido como um filtro escuro sobre meus olhos. Quando removi o filtro, o mundo ficou mais nítido. E quando o mundo ficou mais nítido, finalmente comecei a me mover. A verdade é que ninguém avança carregando culpa. Ela te prende ao passado enquanto você tenta caminhar para o futuro. E quando você libera esse peso, não irresponsavelmente, mas conscientemente, você percebe algo libertador. Você nunca esteve quebrado. Você estava simplesmente escondido atrás de um padrão emocional que não permitia que sua verdadeira força emergisse. E quando você deixa esse padrão para trás, tudo começa a se mover de uma forma que antes parecia impossível. A passividade foi, por muito tempo, o padrão silencioso que comandou minha vida. Eu acordava, fazia o que tinha que fazer, reagia ao que aparecia e, no fim do dia, sentia como se nada tivesse sido realmente construído por mim, apenas empurrado pela rotina. A passividade não parece perigosa à primeira vista. Ela parece conforto, neutralidade, prudência. Mas, na realidade, é um dos hábitos mais destrutivos que existem, porque você não percebe que está parado.
A vida simplesmente te empurra para onde quer e você apenas segue, acreditando que isso é normal. E quando você percebe tarde. Você percebe que não decide. Você apenas obedece à sua própria estagnação. Eu vivi isso tão intensamente que, por muitos anos, acreditei que não tinha controle algum sobre meu destino. Eu achava que meu único trabalho era aceitar o que viesse. Até que um dia alguém me perguntou algo tão simples, mas tão poderoso, que ecoou dentro de mim por dias. O que você pode fazer hoje que seu eu antigo não faria? Isso realmente ressoou em mim, porque eu nunca tinha pensado em agir a partir de uma versão diferente de mim mesmo. Eu sempre reagia a partir da antiga. Eu sempre repetia, sempre confirmava, sempre seguia o mesmo padrão emocional. Essa pergunta abriu um novo espaço dentro de mim. E decidi que tentaria responder de uma maneira prática, não com grandes promessas nem com mudanças radicais, mas com pequenas ações, escolhidas conscientemente. E foi nesse movimento que percebi algo surpreendente. A ação consciente é o antídoto perfeito para a passividade. Quando você age com intenção, mesmo que seja algo pequeno, você envia um sinal ao seu subconsciente de que há um novo capitão no comando. E esse é o início de uma verdadeira transformação. Lembro-me de um momento crucial. Eu estava começando meu pequeno negócio de limpeza e surgiu a oportunidade de oferecer meus serviços a uma empresa muito maior do que qualquer cliente que eu já havia atendido. Meu eu antigo imediatamente começou com as desculpas. Você não está pronto. Você não tem experiência. Eles vão rir da sua proposta. Era o padrão de sempre. O padrão que me mantinha pequeno, invisível e escondido. Mas, a essa altura, eu já estava praticando a nova pergunta. Então me perguntei, o que meu novo eu faria agora? E a resposta veio com uma força que me fez tremer. Ele iria. E eu fui. Estava nervoso, minhas mãos suavam, minha voz tremia, mas eu fui. Sentei-me em frente ao diretor da empresa, apresentei meu serviço e, para minha surpresa, ele assinou o contrato na hora. Aquela decisão tão pequena e simples não mudou apenas meus resultados financeiros. Ela mudou quem eu acreditava ser. Porque naquele momento entendi o poder da ação consciente. A ação que você toma apesar do medo. A ação que você toma antes de se sentir pronto. A ação que você toma porque sabe que seu futuro exige uma postura diferente. A ciência confirma isso de forma brilhante. O cérebro responde muito mais à ação do que ao pensamento. É a ação que cria novas vias neurais. É a ação que quebra velhos padrões. É a ação que recalibra sua identidade. E quanto mais você age em alinhamento com o futuro que deseja, mais sua mente começa a se ver capaz de viver esse futuro. Mas antes de continuarmos, preciso te pedir algo. Se o que você está ouvindo até agora está te trazendo clareza, se está te fazendo enxergar coisas que talvez nunca tivesse notado, se está realmente ajudando, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Este não é apenas um gesto simbólico, é um ato consciente. É você dizendo, eu escolho continuar crescendo. E essa escolha simples te conecta com conteúdos futuros, com os próximos passos, com a próxima versão de si mesmo. Agora de volta à transformação. Depois daquele contrato, comecei a adotar um padrão que mudou completamente a minha vida. Toda vez que meu eu antigo tentava assumir o controle, seja com medo, dúvida, preguiça, insegurança, eu tomava uma ação contraditória. Algo pequeno, algo simples, mas algo que contradizia o padrão antigo. E essa repetição criou uma nova estrutura emocional dentro de mim. Comecei a ser guiado pela intenção, não pelo hábito, pela visão, não pelo medo. E foi exatamente isso que começou a reorganizar tudo ao meu redor. Clientes melhores, oportunidades maiores, convites inesperados, crescimento rápido. Nada disso teria acontecido se eu tivesse esperado por motivação perfeita ou confiança absoluta. Tudo começou com pequenas ações que meu eu antigo jamais teria tomado. E talvez você esteja vivenciando isso agora mesmo. Talvez haja algo que você sabe que precisa fazer. Enviar uma mensagem,
pedir um aumento, começar um projeto, se afirmar, estabelecer um limite, tomar uma decisão, mas a passividade, disfarçada de prudência, tem te impedido por anos. E sempre que você pensa em agir, o padrão antigo aparece. E se der errado? E se você não estiver pronto? E se rirem de você? O eu antigo sempre usa o medo como argumento. A ação consciente usa a visão. O ponto é, você não precisa fazer algo gigantesco. Você precisa fazer algo que seu eu antigo evitou. Um telefonema, uma escolha, uma decisão, uma afirmação, uma mudança de postura, um pequeno ato de ousadia. Porque cada uma dessas ações vai enfraquecer o padrão antigo e fortalecer o novo. E quando o novo começa a se tornar mais forte que o antigo, você percebe algo extraordinário. Você nunca foi fraco. Você estava apenas vivendo em obediência a um eu, que já não representa quem você realmente é. A ação consciente não transforma apenas o que você faz. Ela transforma quem você está se tornando. E quando você começa a se tornar alguém diferente, a vida não pode mais permanecer a mesma. Pensar pequeno não é um hábito inocente. É uma prisão psicológica disfarçada de prudência, bom senso, realismo. Por muito tempo, não percebi que estava preso nisso, porque pensar pequeno não soa como uma limitação, soa como proteção. É aquela voz interior que diz, não exagere, não vá tão longe, não sonhe tão alto, não cobre demais, não arrisque tanto. E o pior é que não vem com um tom de ameaça, vem com um tom de cuidado. Apresenta-se como seu bom senso, mas, na verdade, é uma das formas mais destrutivas de autossabotagem emocional. Eu vivi isso de forma tão constante que parecia natural. Quando comecei meu negócio de limpeza, eu cobrava tão pouco que, muitas vezes, o lucro mal cobria as horas que eu investia. Eu dizia a mim mesmo que estava sendo justo, mas, no fundo, eu estava apenas com medo. Medo de ouvir um não, medo de parecer ousado demais, medo de não parecer humilde, medo de que alguém percebesse que eu realmente não tinha ideia do que estava fazendo. Pensar pequeno era meu mecanismo de defesa. O problema é que, como qualquer defesa emocional, também me defendia do crescimento. Lembro-me de uma conversa específica que foi um divisor de águas para mim. Um empreendedor experiente olhou para mim e perguntou, por que você cobra tão pouco? Eu respondi algo completamente automático, porque ninguém pagaria mais. Ele riu, mas não de forma debochada. Ele riu como alguém que reconhecia um padrão que tinha visto 1000 vezes. Ele disse, o problema não é o mercado, o problema é que você não acredita no valor do que faz. E enquanto você acreditar nisso, as pessoas vão te tratar exatamente assim. Aquilo me cortou como uma faca, porque era verdade. E doeu ainda mais porque percebi naquele instante que o mundo não estava me limitando. Eu estava fazendo isso comigo mesmo. Aquela conversa ecoou na minha mente por dias. E comecei a notar como o pensamento pequeno aparecia em tudo. Na minha forma de falar, na minha forma de agir, na minha forma de me apresentar. Eu me encolhia sem perceber. Eu pedia desculpas mesmo quando não havia razão. Eu aceitava condições que me desgastavam. Eu dizia, tanto faz, quando não era verdade. Pensar pequeno não afeta apenas suas finanças, afeta sua postura, seu tom de voz, sua capacidade de receber elogios, suas habilidades de negociação, sua coragem de se expor. E a ciência explica isso muito bem. Quando você carrega uma autoimagem limitada, o cérebro ativa regiões associadas ao medo e à autopreservação sempre que você tenta expandir sua vida. Você sente um desconforto físico real, como se estivesse fazendo algo errado, quando na verdade está apenas tentando crescer. É por isso que tantas pessoas travam ao pedir um aumento, ficam nervosas quando precisam falar em público, gaguejam diante de uma oportunidade ou se diminuem perante alguém mais assertivo. Isso não é timidez. Isso é uma autoimagem travada. É o seu subconsciente dizendo, não ouse ser maior do que você acredita ser. Senti isso inúmeras vezes. Sempre que tentava cobrar mais por um serviço, meu coração acelerava, minha postura se encolhia e minha mente criava desculpas para reduzir o preço
mesmo antes de o cliente reagir. Eu fazia isso automaticamente. E o mais cruel é que, depois, eu racionalmente justificava. Pelo menos assim eu garantia o trabalho. Mas a verdade é que eu não tinha garantido nada. Eu tinha apenas confirmado, mais uma vez, a pequena imagem que tinha de mim mesmo. A verdadeira mudança começou quando decidi fazer algo extremamente desconfortável para mim na época. Comecei a agir como alguém que pensava grande, mesmo antes de me sentir pronto para isso. E isso não significa se comportar arrogantemente. Significa agir com dignidade. Significa falar com convicção. Significa olhar as pessoas nos olhos. Significa cobrar o que é justo. Significa se posicionar com a confiança de alguém que sabe o que está fazendo. Significa parar de pedir desculpas por existir. Para mim, isso foi revolucionário. E talvez isso explique algo que você já sentiu. Aquela sensação de que você poderia estar vivendo mais, sendo mais, tendo mais, mas há algo invisível te impedindo. É exatamente isso. Pensar pequeno cria uma gaiola invisível ao redor da sua identidade. Você sabe que há mais lá fora, mas algo dentro de você diz: não é para você, não agora, não desse jeito. E é por isso que você se mantém menor para caber onde está. E caber onde você não deveria é a forma mais dolorosa de existir. A verdade é que pensar pequeno não protege ninguém. Apenas prolonga o sofrimento. Porque você nasce com uma capacidade enorme, mas vive comprimido dentro de uma versão minúscula de si mesmo. E quanto mais você tenta viver menor do que é, mais a vida te mostra que algo está fora do lugar. Você sente frustração, estagnação, falta de entusiasmo, uma sensação de potencial desperdiçado. Não porque algo esteja errado com você, mas porque você está tentando se encaixar em um espaço emocional que já não te serve. E quando você finalmente começa a expandir esse pensamento, quando você começa a agir como alguém que merece, alguém que contribui, alguém que tem valor, algo mágico acontece. O mundo não te rejeita. Ele se reorganiza ao seu redor. As oportunidades mudam de tom. As pessoas começam a te ver de forma diferente. Não é porque o mundo mudou primeiro, mas porque você mudou internamente. Pensar grande não é sobre arrogância, é sobre responsabilidade, é sobre reconhecer a luz que você estava escondendo de si mesmo. É sobre deixar sua vida refletir quem você realmente é, não quem você aprendeu a ser apenas para sobreviver. Essa transição é desconfortável, é estranha, é assustadora, mas é libertadora, e é justamente esse incômodo que sinaliza a sua expansão. É ali que a transformação realmente começa. É onde o seu eu antigo perde terreno. É o ponto em que você finalmente para de viver aquém do seu potencial e passa a viver a vida que sempre foi sua por direito. Viver para agradar aos outros é uma das formas mais silenciosas de perder a própria vida. E o curioso é que ninguém te força diretamente a isso. É algo que você constrói de maneira sutil. Um sorriso forçado aqui, uma concessão ali, uma omissão em outro lugar, até que um dia você se olha no espelho e percebe que já não reconhece a pessoa que te encara de volta. Eu vivi isso mais intensamente do que gostaria de admitir. Por muitos anos, minha vida não foi guiada pelo que eu queria, mas pelo que eu temia que os outros pudessem pensar. Eu não tomava decisões, eu pedia permissão para existir. Tudo começou muito antes de eu me dar conta. Quando você cresce em ambientes onde as expectativas alheias parecem mais importantes que os seus próprios desejos, você aprende a se conformar, aprende a não incomodar, a não decepcionar, a não contradizer, e sem perceber, você se afasta cada vez mais de si mesmo. Mas há um alto preço emocional quando essa adaptação vira um padrão. Você começa a sentir um vazio que nada preenche, porque, por mais que você tente agradar, nunca é o bastante. E mesmo quando é, você percebe que aquilo não te nutre, apenas alimenta a narrativa que você foi treinado para seguir. Eu senti isso de forma brutal quando decidi largar um emprego estável para buscar algo completamente incerto. A reação da minha família veio mais rápido que a própria mudança. Me chamaram de irresponsável, disseram que eu estava arruinando minha vida,
jogando fora a segurança que tantos sonhariam em ter. E aquilo me atingiu em cheio, porque até aquele momento, uma parte de mim ainda acreditava que eu precisava da aprovação deles para viver. Eu carregava esse padrão sem me dar conta. Um padrão que me fazia encolher meus sonhos para caber na compreensão dos outros. Um padrão que me fazia recuar toda vez que alguém desaprovava minhas escolhas. Mas naquele dia, enquanto eles falavam, eu senti algo muito diferente e completamente novo. Senti que, pela primeira vez, eu estava disposto a ser incompreendido, se isso significasse ser fiel ao que eu sentia por dentro. E essa é uma das decisões mais difíceis que qualquer ser humano pode tomar. Escolher a verdade interna em detrimento da validação externa. Eu estava com medo, sim. Medo de falhar, medo de decepcionar, medo de confirmar tudo o que eles diziam. Mas também estava cansado de ser uma versão reduzida de mim mesmo para me encaixar nas expectativas de quem não vivia a minha vida. É impressionante como o medo da crítica paralisa as pessoas. A psicologia explica isso claramente. O cérebro humano associa a rejeição ao perigo, porque em tempos antigos, ser rejeitado significava perder a proteção. Hoje, ninguém morre por desaprovação, mas o corpo reage como se fosse morrer. E é por isso que você hesita, se cala, se diminui, se adapta. E isso corrói sua autoestima por dentro. Percebi que estava vivendo assim, com medo de ser verdadeiramente visto, medo de abraçar quem eu queria ser, medo de brilhar e causar desconforto. Mas o ponto de virada foi quando percebi que agradar aos outros não estava me protegendo, estava me destruindo. Eu estava suprimindo meus desejos, minhas ideias, meus talentos, minha voz. E quando você suprime tudo isso, você começa a morrer emocionalmente. A cada escolha que você não faz, um pouco da sua luz se apaga. E você acaba vivendo uma vida que não te pertence, mas que é confortável para os que estão ao seu redor. E no fundo, esse padrão sempre nasce do medo. Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser julgado, medo de parecer arrogante, medo de falhar na frente de alguém que te admira. Mas há uma verdade brutal que precisei engolir. Você nunca será grandioso tentando caber em espaços pequenos. Você nunca será livre tentando ser aceito por todo mundo. Você nunca viverá sua vida se continuar vivendo papéis que não são seus. A partir daquele dia em que fui criticado por escolher meu próprio caminho, algo começou a mudar dentro de mim. Percebi que coragem não é sobre nunca sentir medo, é sobre seguir em frente mesmo quando você sabe que alguns não vão entender. Percebi que autenticidade não é sobre ser rebelde, é sobre ser real. E quando você começa a ser real, algumas pessoas se afastam, mas outras se aproximam. As pessoas certas, aquelas que te reconhecem, as que falam a língua da sua alma, as que vibram no mesmo nível de expansão. E talvez você esteja vivenciando isso agora. Talvez haja uma decisão que você sabe que precisa tomar, mas teme a reação das pessoas ao seu redor. Talvez exista um sonho escondido dentro de você, que você guarda em segredo para evitar o ridículo. Talvez haja uma versão sua gritando para sair, mas você ainda tenta silenciá-la para evitar causar desconforto. A verdade é que, enquanto você viver para agradar, nunca se encontrará de verdade. E quem não se encontra, não se transforma. Quem não se transforma não cresce. Quem não cresce adoece emocionalmente. Uma vida autêntica sempre começa no mesmo ponto, no dia em que você decide que não vai mais se trair para ser aceito pelos outros. E quando você toma essa decisão, mesmo que pequena, mesmo que tremendo, mesmo que se sentindo inseguro, o universo inteiro começa a responder de uma forma que antes parecia impossível, porque a energia mais poderosa que existe é a energia de alguém que finalmente para de pedir permissão para ser quem realmente é. A resistência ao novo sempre foi uma força poderosa dentro de mim, silenciosa, mas implacável. Ela não se manifestava como um grande obstáculo, mas como pequenas sabotagens internas, pensamentos dispersos, medos disfarçados de prudência, impulsos emocionais que me faziam recuar justamente quando eu estava prestes a avançar.
E é impressionante como essa resistência pode ser convincente. Ela sempre se apresenta com argumentos sensatos. Vá com calma, não se apresse, talvez não seja a hora certa, melhor garantir o que você já tem. E antes que você perceba, você está de volta no mesmo lugar, ganhando o mesmo salário, seguindo a mesma rotina, vivendo a mesma vida que jurou abandonar incontáveis vezes. Lembro-me vividamente da primeira vez que ganhei uma quantia que para mim parecia grande demais. Era como se o universo estivesse me entregando uma vida que eu nunca tinha visto. E em vez de me sentir merecedor, senti medo. Eu não sabia como lidar com aquilo. Era como se minha antiga identidade estivesse sendo ameaçada. E quando sua identidade é ameaçada, a resistência surge com força total. Comecei a tomar decisões erradas sem perceber, a criar problemas onde não existiam, a agir impulsivamente em detalhes triviais, como se meu próprio comportamento estivesse tentando reduzir meus ganhos ao mesmo tamanho emocional que eu carregava. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. E a parte mais cruel é que elas não percebem. Elas acham que estão apenas se distraindo. Acham que não era para ser. Acham que as coisas mudaram de repente. Mas não é nada disso. É o eu antigo lutando para permanecer vivo. A resistência é um mecanismo psicológico profundo, uma tentativa do subconsciente de manter tudo igual. Ela interpreta o novo como uma ameaça, mesmo quando o novo é bom. É instintivo, é automático, e é por isso que é tão difícil de enxergar. E essa luta interna me fez pensar em inúmeras histórias que eu havia visto na vida real. Pessoas brilhantes que tiveram grandes oportunidades e, no auge, começaram a perder o controle de suas próprias vidas. E o caso de Mike Tyson sempre me impressionou profundamente. Ele tinha um talento extraordinário, força, brilho, mas carregava um conjunto de hábitos emocionais destrutivos, tão fortes que nem a fama nem o dinheiro puderam sustentá-los. O antigo padrão emocional triunfou sobre a nova realidade externa. E isso acontece com muito mais pessoas do que imaginamos. Não por falta de capacidade, mas por falta de estrutura emocional para sustentar o novo. Lembro-me de sentir exatamente esse tipo de conflito quando meu negócio começou a prosperar muito rapidamente. De repente, eu estava ganhando mais, tendo mais oportunidades, sendo reconhecido, e meu corpo reagiu com uma mistura de ansiedade e apreensão, como se algo estivesse errado. E por que isso aconteceu? Porque o subconsciente não se importa se você está indo bem. Ele se importa se você está se aventurando em território desconhecido. E tudo o que é desconhecido é interpretado como um risco. A resistência ao novo não aparece apenas quando você está crescendo. Ela se manifesta em coisas simples do dia a dia. Você decide economizar dinheiro e algo te faz gastar. Você decide se exercitar todos os dias e uma parte de você começa a inventar desculpas perfeitas. Você começa a melhorar sua alimentação e do nada surge aquele desejo emocional, fazendo você retroceder. Você decide estudar, mas seu corpo fica inquieto, cansado, distraído. Nada disso é coincidência. É o padrão antigo lutando pela sua própria sobrevivência. E isso me leva a um dos momentos mais desconfortáveis, porém transformadores da minha vida. Quando comecei a ganhar bem com a minha empresa, percebi que cada nova oportunidade vinha acompanhada de um medo que eu não conseguia explicar. Era como se eu estivesse sempre esperando que algo desse errado. E quando você espera que algo dê errado, seu subconsciente encontra uma forma de criar pequenos problemas que confirmam esse sentimento. Comecei a perceber que cada passo à frente parecia vir com um passo acidental para trás. No entanto, nada na mente humana é verdadeiramente aleatório. Tudo são padrões, tudo é repetição. É o eu antigo tentando recuar para um lugar de segurança percebida. É um equívoco comum pensar que as pessoas precisam estar confiantes antes de agir, fortes antes de enfrentar o novo, ou seguras antes de dar o próximo passo. Mas a verdade é bem o oposto. Você precisa agir mesmo tremendo. Você precisa avançar mesmo com a dúvida te corroendo. Você precisa tomar uma atitude mesmo que não se sinta pronto.
É assim que você conquista a resistência. A resistência não desaparece antes de você começar. Ela se dissolve enquanto você age. Talvez você já tenha experimentado aquela inquietação peculiar quando as coisas na vida começam a melhorar. É como se você estivesse traindo uma parte de si mesmo, pisando em terreno proibido, ou como se algo grande demais estivesse se aproximando e você não soubesse como reagir. Esse desconforto é justamente o que prova que você está se expandindo. É um sinal claro de que seu mundo interior está se esforçando para se alinhar com a magnitude da nova realidade externa que se descortina diante de você. A resistência é o último obstáculo antes da verdadeira transformação. Ela invariavelmente surge no limiar, um instante antes do salto. E a maioria das pessoas fraqueja bem aí, não por falta de capacidade, mas por não entender que esse mal-estar é completamente natural, que é uma parte inerente do processo, que é o próprio sinal de que você está exatamente onde precisa estar. Antes de prosseguirmos, quero que você dê um pequeno passo que pode transformar completamente o impacto desta mensagem. Pense em alguém, apenas uma pessoa, que você sabe que está presa a padrões antigos, lutando contra os mesmos medos, repetindo os mesmos ciclos e carregando a mesma carga emocional há anos. Se este conteúdo ressoou com você, é muito provável que ele ressoe com essa pessoa também. Compartilhe este vídeo com esse indivíduo. Às vezes, uma conversa direta, uma única percepção, ou uma simples semente de consciência é tudo o que é preciso para acender a mudança que essa pessoa tanto anseia. E obrigado por me acompanhar até aqui. É realmente uma honra compartilhar este espaço com alguém tão comprometido em expandir a própria vida. Espero vê-lo no próximo vídeo.